Muito boa noite, caros amigos do Bem-Aja, sejam todos bem-vindos para mais um número, uma edição da conversa do nosso quintal. Aqui será mesmo uma conversa de assuntos deeply, assuntos profundos do nosso país. São assuntos históricos, mas atuais, porque é um problema que nasce numa fase muito sensível e que foi arrastado por falta de vontade de solucionar esta situação e até hoje o problema está vivo. E nós temos conosco no estúdio o interessado que vai falar em primeira pessoa. Portanto, não existem interferências, não existem segunda pessoas, mas sim a mesma pessoa ou a pessoa interessada, o proprietário do assunto, ele próprio irá se exprimir aqui no Bem-Aja. Não foi simples tê-lo conosco e tivemos que aguardar um tempinho para que nos pudesse dar a sua disponibilidade. Trata-se do empresário Fernando da Costa Velasco Galeano, mais conhecido por Edson Galeano. Ele que vai nos falar desta situação, uma situação que inicialmente devemos tratar assim, como vocês poderão ver no nosso título do cartaz que irei repropor a todos vocês. Portanto, um compromisso desonrado. Este compromisso era um compromisso patriótico. Edson Galeano cumpriu o seu dever e o Estado não cumpre com o seu dever. Portanto, eu tenho aqui uma nota introdutória que passarei então para enquadrar-vos nesta conversa. O empresário Fernando da Costa Velasco Galeano, proprietário das extintas empresas Aerogália Transporte Aéreo e Inovadora Trading Limitada, acusa o Estado angolano de não ter cumprido integralmente os compromissos financeiros assumidos com a sua empresa no âmbito de operações militares realizadas entre 1997 e 2004 na República do Congo, ex-Brazzaville, ou melhor, o Congo-Brazzaville, e na atual República Democrática do Congo, o mais famoso, conhecido, ex-Zaire. Segundo informações apuradas, Fernando Galeano, ou Edson Galeano, mais conhecido, alega que, apesar de ter prestado serviços logísticos e de transporte aéreo em missões sensíveis, confidenciais, de apoio às forças armadas angolanas envolvidas nos conflitos que levaram à queda dos então presidentes Pascal Lissouba, Congo-Brazzaville, e Mobutu Sese Seko Kukungwendo Wazabanga, mais famoso como Mobutu Sese Seko, presidente do antigo Zaire, que atualmente é a República Democrática do Congo, em 1997. O Estado não liquidou os valores acordados dentro dos prazos estabelecidos, originando uma dívida com juros de mora. Caros amigos, sejam todos bem-vindos e quero dar também boas-vindas ao meu convidado, Edson. Edson, seja bem-vindo no painel do Bem-Aja. Boa noite e boa tarde para si, Edson. Boa noite, Álvaro, e boa noite aí aos teus ouvintes, os teus seguidores. Tudo bem? Ok. Muito bem, obrigado. Eu estou bem e estou muito apreensivo
em entrevistar-te, porque este é um assunto que de facto é muito importante e pelo quanto conversamos ontem, antes de ontem, melhor dizer, eh, hum, percebi que é um assunto que tem lhe trazido muitas dores, porque dedicaste o teu, os teus préstimos não só no interesse, digamos, empresarial, mas também num interesse patriótico. E na altura, como também tenho esta nota, a sua empresa aérea, a Aerogália, era a única privada que na altura operava. E o Estado não tinha, não sei se não tinha escolhas, mas preferiu solicitar os teus préstimos. E, Edson, pode nos ajudar a enquadrar onde é que parte esta situação, o porquê que o Estado até hoje ainda tem esta dívida consigo? Pois, Edson, estava a perguntar, pode tentar nos enquadrar de onde, o porquê, melhor dizer, o porquê que até agora o Estado ainda alimenta esta dívida para com a tua pessoa, com os teus interesses, vistos que a Aerogália e a inovadora Trading foram extintas, mas continuas a ser o interessado nesta a fazer. Edson, pode nos enquadrar o porquê que esta dívida ainda continua? Bom, Álvaro, é assim. Eu, meio a brincar, tenho dito a algumas pessoas que eu acho que sou o mulano mais prejudicado da Angola. Hum, O, hum, porque a minha empresa, a Inovadora Trading, foi criada no ano de 93. E em 94 a companhia aérea. Portanto, a Inovadora Trading dedicava-se à atividade comercial, incluindo a gestão, na altura, da melhor discoteca do país, que era a Boate Maria Alvas, fazia parte do negócio da Inovadora Trading. E depois criamos a empresa de aviação, não é? Tanto que era a uhum, Aerogália, em 94. Portanto, em 97, nós já estávamos no mercado, né? Naturalmente, eu fui chamado de emergência, uma situação emergencial. Os meus funcionários chamaram-me que havia uma situação urgente para eu fazer-me comparecer no terminal militar. Portanto, e, que estava a ser chamado pelo general Matos, João de Matos, falecido. Então, apareci e, naturalmente, puseram-me numa sala que era considerada sala de operações, para onde estavam os principais generais na época, não é? Tanto, nomeadamente, o general Led, o Kianda, o Copelipa e alguns coronéis operacionais. Portanto, aí o general Matos só me disse três coisas. Meu amigo, estamos numa situação complicada, o país precisa dos teus meios. Mas de que forma? Não, você é o único que tem aviões pressurizados de carga, porque na altura eu tinha 4 aeronaves, portanto 3 Antonov 12 e um Antonov 26, que eram aviões russos, comercial. Portanto, eu fazia atividade comercial, não militar, e, e quando o Estado precisa de uma situação de emergência, tanto, epá, você não tem outra saída, vamos usar os teus meios. Epá, eu, na época, com meus 25 anos de idade,
senti-me até intimidado naquele ambiente militar. Opa, é uma situação urgente. Eu próprio nem sabia o que era, que tipo de operação sequer é que era. Portanto, naquele momento, eles não detalharam que tipo de operação era. Absolutamente, porque não, porque era uma operação secreta. Era uma operação secreta. E então, disse, olha, um dos aviões vai ser preparado já com material e alguma tropa que vai sair de urgência. Eu nem sequer sabia para onde é que o avião iria. Um deles, um dos aviões. Quando os pilotos foram preparados, organizados para saírem, opa, só sei dizer que 1 hora, se tanto depois, o avião regressou. O pessoal chamou-me no aeroporto, opa, chefe, o avião, os tripulantes regressaram e disseram que não localizaram o ponto. Mas que ponto? Não, porque deram detalhes apenas de. Portanto, na aviação define-se pontos, né, para saída e aterrissagem. Né? E naturalmente que eles só seguiram aquelas coordenadas e não deram conta do tal ponto. Tiveram que fazer um QRF. Então aí o general Matos ordenou um B-200, um avião da aviação ligeira, para ir à frente, dar depois as coordenadas para o avião ir a seguir. Opa, só sei dizer que passado aí 3, 4 horas, quando os pilotos regressaram, tu não imaginas, oh Álvaro, a guerra que os pilotos fizeram contra mim. Sabe, pá, Mr. Galeano, pá, não dá, ali onde fomos é guerra. Oh, guerra? Então, como é que vocês foram para um ponto de guerra com muito tiros, pá? Sabe, pá? Mas Oh, a tua tripulação, os teus trabalhadores, os pilotos, eram de nacionalidade angolana ou russas, eram tripulantes? contratados, russos e ucranianos na época. Ok, ok, ok. Sim, e então eles regressaram e disseram-me que, opá, Mr. Galhardo, isso aí onde fomos é sítio de guerra. Nós somos uma companhia comercial, opá, estamos a fazer uma operação de guerra. Opá, e nós não vamos mais. Eu tive de ir lá à sala de operações para ir falar com o general Matos e tudo. O general Matos disse, não, meu amigo, avisa lá esses teus pilotos e todo o teu pessoal que o Estado está a precisar desse suporte e ou vão fazer ou então vão embora, vão fechar a vossa empresa e tudo. Opa, isso agora é que eu estou num problema grave. Pronto, então você vai lá, acerta lá aí com o teu pessoal, porque nós agora temos um próximo voo que é para levar bombas, material letal, e o outro vai levar também militares. Opa, agora como é que eu vou fazer isso? Vou falar com os pilotos, pá. E então chegamos a um acordo. Olha, vocês vão fazer o voo. Não, Mr. Galhardo tem que nos dar um seguro, alguma coisa extra, porque nós estamos a fazer uma operação de risco. Opa, então lá eu acertei com eles, pelo menos dar-lhes aí a volta de $3.000 cash antes deles saírem para poderem levar bombas, material letal, né? E levarem a tropa e irem para esses lugares, para esse lugar. Até que depois fiquei a saber, lá eles não tiveram hipótese, lá deram uma informação, é uma operação secreta, assim. Opa,
porque, pronto, naquela altura, o objetivo principal era que, como a UNITA estava tinha sido bloqueada para aquelas zonas da Namíbia e África do Sul, já não tinha suporte naquela zona, então o apoio vinha daquela região do Mobutu. E havia essa necessidade do derrube do Mobutu. E naturalmente que, pronto, esses meios tiveram que ser postos à disposição para dar esse suporte. E lá eu todos os dias dava meus tripulantes, cada voo que fizessem, dava $3.000, tirava eu do meu bolso, dava $3.000 extra, que era considerado seguro para eles fazerem as operações, levarem a tropa. Tanto, só para teres uma noção, a tropa saía do terminal militar, eles já recebiam também dinheiro. Tanto, a própria tropa, a nossa tropa que ia para o Congo, recebiam. As Portanto, famílias recebiam já o dinheiro ali. No fundo, Edson, por favor, faz-nos entender, ok? Edson, consegue me ouvir? Sim, de facto, uma boa história. Sim, Edson tem muitas coisas para responder. Por favor, a todos aqueles que estão a acompanhar, coloquem os vossos likes, porque colocando também os likes, isto ajuda a própria equipa técnica também do YouTube estar atento para evitar que possa cair, que o Edson caia ou nós aqui caiamos. Portanto, precisamos também da vossa interação. Quem está no chat, vão colocando, vão participando no chat, coloquem os vossos likes. Somos quase de 100 mil a 100 seguidores. Então, coloquem, temos que chegar a mais de 80 likes para estabilizar a transmissão. Edson, consegues me ouvir agora? Perfeitamente, perfeitamente, Álvaro. Mil desculpas. Ok, ok. Não. O problema não é seu, Edson. O problema não é seu. O problema é que está a haver interferências estranhas para impedir que o teu áudio possa chegar aos ouvintes e que a tua imagem também seja difundida. Mas já assinalamos aqui, tanto faz o StreamYard e o YouTube também estará atento, porque com a participação do público, o YouTube vai fazer de formas que haja estabilidade. Edson, estava a lhe perguntar, por favor, enquanto as operações estavam a ser feitas, já estavas, portanto, diariamente os voos, fazias voos, não é? Fazias essas operações. Já tinhas um contrato assinado ou ainda estavas a Não, prestar por confiança? por confiança, acima de tudo, por confiança, porque é assim, eu na época, Álvaro, tinha 20 e poucos anos de idade, não é? E a lidar com os principais. Que ano? Alô? Sim, Edson, Alô? consegues me ouvir? Perfeitamente, perfeitamente. Estava a Ok, dizer, Álvaro, que eu sim, estava. sim. Que ano? Eu estava a dizer-te que eu estava diante dos principais generais do país. O país estava em guerra ainda, Uhum. ok? E Sim, sim. naturalmente que eu depositei toda a confiança. Eu frequentava a casa do general Copelipa, eu ia à casa do general Led, eu ia à casa deles todos. Só não tinha muita aproximação ao general Matos. Mas o resto da equipa, eu diariamente eu estava com eles, falávamos. Eu era o único civil que entrava naquela sala de operações, ok? Ok, Tanto, ok. então,
de certa maneira, eu vivia sob confiança. E, inclusive, o formato da operação que era, nem sequer havia previsão de eu receber os meus pagamentos via banco ou via sei lá o quê. Não, era tudo para ser pago lá. Porque havia, os fundos movimentavam-se lá, no terminal militar. Portanto, na altura, primeiro começou o chefe do terminal militar, na altura era o meu primo falecido, que era o presidente do 1º de agosto, e que era o chefe do terminal militar, o Ambrósio Narciso. E depois é que entrou o Zé Grande, que recentemente era o chefe da segurança externa. E então, eu lidava com essas pessoas no dia a dia, sob o signo de confiança. Eu próprio tirei do meu dinheiro para fazer adiantamento os meus pilotos, pagamentos de salários e tudo, porque eu sabia que iria receber os meus pagamentos do governo, naturalmente, né? Porque na altura eles representavam o governo, porque aquilo era uma operação de Estado, mas que eles é que estavam com aquela função de governantes, né? Do membros da equipa lá militar. E é claro que eu tinha a confiança toda e eles próprios me transmitiam isso. Não, fica tranquilo, vais receber o teu dinheiro. Tá? Tanto. Só que a operação foi se estendendo a tal ponto, não é, que eu comecei a me sentir sufocado. Já nem tinha sequer dinheiro para eu pagar os meus pilotos para levarem material letal. Eu tinha outras despesas. Eu, inclusive, só para teres uma noção, eu já tinha negociado aqui na América 2 Boeings para começar a renovar a minha frota. Porque eu, na altura, tanto comparava as operações que fazia uma companhia na época que era a Transafrique, que num dia faziam 3 voos, por exemplo, para regiões das Lundas. Operavam com as companhias diamantíferas. E então eu vi aquilo, eu disse, não, opa, eu com os meus aviões que tenho, eu, em vez de fazer 3 voos num dia, eu só faço 2. Eu preciso de aumentar o meu volume. E eu já tinha negociado, eu depositei $400 mil já para 2 Boeings. Mas agora, e perdi esse Edson. dinheiro todo, porque eu fiz muito mal o negócio com o broker aqui. Depositei o dinheiro que eu tinha que depois pagar mais $200 mil, que era para fazer, para poder receber os aviões, pintarem tudo e concluir a operação do leasing, e não consegui depois pagar essa diferença. Perdi os aviões. É muito prejuízo. Edson, quer dizer, os meus prejuízos, Álvaro, são incalculáveis. E tudo por quê? Porque tentei ajudar, porque eu não fui à procura de negócio, conforme muitos às vezes rotulam que a gente vai à procura de negócio com o Estado, com este, com aquele, para tirar grandes lucros. Eu não fui à procura do Estado ou do governo procurar negócio, eu não fui procurar negócio. Eu fui pressionado a fazer, obrigado a fazer. E naturalmente que movido desse espírito, né? Do tal espírito patriótico, para também dar o meu suporte. Mas não foi para eu ter prejuízo até os dias de hoje. Ainda bem pouco tempo, há uns dias atrás, houve umas pessoas que souberam que eu iria fazer dar algumas entrevistas, abordar esse tema e tudo mais. Porque também já cansa-me um bocado, já não são 2 anos, não são 3 anos. É um período dramático de
quase 30 anos. Só para teres uma noção, Álvaro, a minha filha mais velha tinha 1 ano. Hoje vai fazer, o próximo ano vai fazer 30. Tá vendo? E esse período todo foi um período de 30. prejuízo. E eu costumo até dizer que não é o Estado que me deve. Não é o Estado que me deve, não. Não, não. O Olha, Estado não me eu deve. perdi o áudio do Galeano, não sei se vocês conseguem me ouvir. A máxima colaboração de todos vocês que estão em casa. De facto, esta conversa é muito importante e estamos a ter essas sabotagens. Não desistam, por favor, nós iremos fazer de tudo para concluir esta conversa, essa entrevista, porque a opinião pública precisa de ter acesso a estas informações. Estamos de volta com o Galeano. Galeano, estamos de volta. Consegues me ouvir? Perfeitamente, Álvaro. Ok. Galeano, podes continuar. Toma a palavra para ganharmos tempo, recuperarmos o tempo perdido. Pois, eu estava a dizer, Álvaro, que eu, até agora, eu nunca acusei o Estado de falha comigo. Não. Eu acuso pessoas mesmo, estão identificadas. Está vendo? Então, Edson, aqui tu estás digamos assim, a responsabilidade não é do Estado, a responsabilidade é das pessoas. Das pessoas. Sim, das pessoas que estão no Estado. Por isso, olha, assim rapidinho, Álvaro, vou-te dizer algo assim rapidinho que eu aprendi recentemente. Como nós estamos nessa conversa, né? Nós estamos nessa conversa e praticamente isso vai servir como se fosse até um apelo ao próprio chefe do governo. Está a ver? Porque o chefe do governo, neste caso, até parece mentira, mas foi ele que me ajudou a recuperar parte desse dinheiro. E nem era presidente da República. Aqui estamos a falar de que ano, Edson? Isso era secretário do partido. Estamos a falar de 2003, 2002, 2003, por aí. 2002, 2003. Edson, estás a receber o meu áudio? Estás-me a ouvir? Eu consigo te ouvir, consigo te ouvir, mas tu não estás a me ouvir. Já não. Alô? Álvaro? Alô, consegue me ouvir? Perfeitamente, Álvaro. Ok, Edson, toma a palavra, eu vou ficar calado, faça a tua narração para evitarmos, portanto, estas interferências. Dou-te a palavra, pode avançar, Edson. Mas se de repente deixares de me ouvir, por favor, diga. Ok. Tá? Pois, eu estava a dizer-te que eu, em Angola, este tema, a única pessoa com quem eu nunca abordei pessoalmente é só com o presidente José Eduardo dos Santos. O resto, toda a gente em Angola que tem algum poder governativo, este tema eu tratei, abordei, falei, já sentei com todo mundo. E uma das pessoas, e eu até tenho dito, que em Angola eu só conheço 3 pessoas que a mim me provaram serem sérias. 3. O resto é tudo brincalhões. Pessoas que nem merecem sequer estarem na posição que ocupam ou que ocuparam. Portanto, essas 3 pessoas,
Uma delas é o próprio o atual presidente, que me provou seriedade, pelo menos uma vez que sentamos. O senhor disse para mim: olha, Galeano, eu não tenho nada a ver com esse assunto, mas como estás a dizer que a partir da manhã vais expor isso publicamente, eu te peço para não fazer. Eu só não fiz até agora, porque o próprio atual presidente João Lourenço pediu-me para não fazer. Mas isso estamos a tratar, estamos a falar na época, em Em 2003. 2003, Ok. porque o país só estragou a partir de 2004, Álvaro. As pessoas em Angola se transformaram de 2004 para cá. Porque até 2004 eu não conheço, pelo menos se alguém tiver que me indicar, indica-me um governante que tinha dinheiro. Eu não conheço. Até 2004 eu não conheço. Dizer que o governante X ou Y tem dinheiro, conforme hoje, que dão festa de 5 milhões de dólares, eu não sei o quê. Eu não conheço ninguém em Angola. Não conheço. E eu conheço-os todos. E eles também a mim me conhecem. Ok? Até 2004 não existia. O país estragou a partir de 2004. Porque em 2022 houve o processo de paz, ok? Em 2004 entrou a primeira injeção do dinheiro da China e o preço do petróleo disparou. A partir daí o país estragou. Mas Que as então, pessoas espalharam. Galeano, Uhum. Galeano, com este momento de ouro que o país teve, a subida do preço do petróleo no mercado, o porquê que eles não precipitaram-se em, digamos, resolver a tua situação? Boa nota. Álvaro, eh, quando o atual presidente João Lourenço pediu-me 24 horas, ele próprio, nas palavras dele, João Galeado, dá-me pelo menos 24 horas. Não faça nada até lá. E eu já estava à espera há 8 anos para a solução do assunto, ok? A tratar Uhum. com todas as pessoas importantes. E tudo curvas, tudo curva. Eu não sabia o que é que ele iria fazer. Eu não sabia. Na altura, afinal de contas, ele tinha, parece que às terças-feiras, o quê, audiência com o presidente da República para tratar assuntos do partido e tudo mais. E então ele narrou tudo o que eu tinha explicado, todo o processo que havia, e levou ao presidente. E no dia seguinte, as pessoas lá, funcionários, os séniores do gabinete do general Copelipa, ligaram-me furiosos. Sepa, você está a arranjar problema que é causar exoneração ao general. Então, como é que você foi ter com o camarada João Lourenço? Ele vai resolver alguma coisa? Mas, opa, aquilo foi um problemão. E desde aquela altura, o próprio general Copelipa, que era uma pessoa afável, que lidava comigo no dia a dia, cortou relações comigo. Hum. E a Então, partir será daí, que o general Kupelipa sabia da verdade? se sabia, a pessoa principal, porque o processo, eu assinei o contrato, tanto 15, 20 dias depois da operação ter iniciada, porque eu estava a pressionar e foi o melhor que eu consegui, foi ter assinado o contrato, porque eu tenho contrato. Ok. E, e eu assinei com a Simportex, com o diretor na altura, que era o Castro,
porque nenhum órgão do Estado podia assinar aquele tipo de contrato com uma empresa privada, e então eles indicaram a Simportex, mas a operação, segundo o próprio general Matos na altura, disse, não, nem do meu orçamento o teu pagamento vai sair, isso é casa militar. E então o general Copelipe é que tinha a cargo este processo. E então, depois desse documento que o senhor João Lourenço, na altura, não é? Que era o secretário do partido, tinha feito o documento que ele fez, o presidente José Eduardo, eles mostraram mesmo, fez um despacho no mesmo documento, a pedir ao general Copelipa para dar um esclarecimento sobre o tema. Então, o general Copelipa ficou chateado com aquilo. Então, mais tarde, lá eles mostraram-me já um documento novo que o general Copelipa fez ao presidente a esclarecer, e o presidente pediu, também mostraram-me o despacho assinado pelo presidente Zé Eduardo. Olha, negociem com o senhor Fernando Galeano, principalmente a questão dos juros de mora, uma vez que o Estado, de momento, também não está com problemas financeiros, e vamos resolver a questão do valor do pendente, da dívida, e os juros que dão até os dias de hoje, portanto, quase 8 anos, que são 4,5 milhões, que depois paga-se a posterior. Então lá Os assinei um custos, acordo. os custos correntes que tinhas, digamos assim, Para esquecer, para esquecer. Isso era para esquecer. Era só o valor dos juros, né? do De 8 concordado. anos quase, Ok. tanto 4,5 milhões. Bom, para assinarmos lá um protocolo em que eu me comprometi que a partir daquela data já não iria cobrar juros sobre juros, né? Uhum. Quando chegou 2004, começou a festa dos dinheiros, então eu voltei à carga, pressionar, tá, hoje, amanhã, até que um conseguiu me dizer, então, estás a vir a chatear, vai lá procurar a pessoa que você tinha feito lá, que te ajudou, quando você foi reclamar a primeira operação, que era já o camarada João Lourenço. E o João Lourenço estava exonerado do cargo, tinha saído do cargo. Isso agora é que eu estou tramado. Quer dizer, então fiquei aquele período, andar, vir aqui, anda para lá, não é comigo, isso é com o ministro das Finanças. Quer dizer, até que uma vez eu falei com um dos ministros das Finanças na época, que ele disse, Galeano, esse assunto é teu. Isso aqui tem muitos jogos de empurra. Ninguém quer assumir nada. Então eu depois marquei um encontro com uma pessoa que foi a pessoa que me deu a melhor informação para eu saber qual era a situação real, que foi o Toninho Vanduna, na altura, que era uma Ok. pessoa influente, secretário do Conselho de Ministros. Tive um encontro com ele, e depois de abordarmos, ele pegou no telefone e ligou para o general Miala. Eu nem ouvia sequer o que é que eles estavam a falar, mas ele falava, porque não estava em viva voz. Então ele dizia assim, opa, general Miala, então vocês enganaram o presidente. E não sei o que é que o general Miala disse. Enganar o presidente? Sim, então vocês, as operações nos Congos, vocês fizeram um relatório, o presidente mandou arquivar, a operação concluída com sucesso, tudo cumprido, e o dono dos aviões está aqui a cobrar. Epá, olha, palavras dele. Olha, ele está aí e pode confirmar isso. Olha,
Eu é que não comi desse dinheiro. Então, galera, eu vou estar com eles. Daqui mais 1 hora ou 2 horas vai haver o Conselho de Ministros. Daqui, no final do dia, liga-me para saber o que é que eu acertei com esses camaradas. Porque o relatório que eles fizeram ao presidente foi um relatório enganoso. Só para, tá bem, então eu vou ligar. Liguei-lhe no fim do dia, tá? E por alguma razão ele disse: opa, Galeano, agora não vai dar, vamos falar amanhã, não sei o quê. Só sei dizer que nós, na semana seguinte, quando eu ia ligar para ele, ouvi dizer que ele tinha sido exonerado. O Miala. Não, não, não. O Toninho Vanduni. Epa, disse agora, mais outra. E pronto, naturalmente, não é? A minha vida não parou totalmente, tive de me reinventar, fui fazendo outras coisas, continuei a lutar por isso, por uma situação de prejuízos incalculáveis, porque já tinha perdido os aviões aqui na América, porque a transferência que foi feita de parte do pagamento mandaram para aqui, para os Estados Unidos, para a minha empresa que já tinha aqui, e foi numa altura que houve o 11 de setembro. Portanto, logo a seguir o 11 de setembro, congelaram o dinheiro aqui. Eu que já queria pagar os aviões que estavam pendurados, congelaram o dinheiro. A explicação, esses fundos de onde é que vêm? Lá tive de apelar, o general Copeli, a fazer um documento a esclarecer que não era dinheiro fraudulento, envolveu o embaixador americano. Por acaso, na altura, uma pessoa que era muito próxima a mim e que era o secretário das Relações Exteriores para a Cooperação, que já é falecido, o velho Romão, chamou o embaixador e a mim, deu a informação, o embaixador teve de mandar a informação para o FBI aqui, foi um transtorno que nem imagina. Uns 6 meses ou 7 meses depois, lá libertaram os fundos, mas já não fui a tempo de resolver a situação, porque já tinha passado quase 8 anos e tal, e perdi tantos aviões. Já tinham passado 8 anos para a aquisição dos aviões. Ninguém espera esse tempo todo, porque Sim. aquilo foi um acordo feito. Tanto, eu também tive alguma ingenuidade, né, na operação, fruto também de alguma inexperiência. Quantos aparelhos, Edson, quantos aparelhos eram? Quantos aparelhos eram e de que marca era? 2 Boeing 727. Um Kombi e outro era mesmo só carga. Tá vendo? Portanto, o Kombi quer dizer que dava para pôr paletes, assentos para passageiros e também alguma carga. Tanto podia-se pôr só passageiros, como podia pôr também só carga. Ou parte passageiros e parte carga. E perdi tudo. Perdi isso tudo. Então, qual era o volume? Qual era o volume do numerário? O volume que é? Do numerário. Qual era o valor que perdeste nessa operação? Não, eu tinha feito um down payment de $400 mil. Tenho documentos, tem tudo aí. $400 mil. Os $400 mil perdeu-se. Porque aquilo era um depósito, tipo uma garantia para depois pôr o resto e manter o leasing. Porque eu iria pagar cerca de $120 mil todos os meses, não é? Durante 1 ano e tal, e teria os aviões completamente liquidados, com nossa tripulação e tudo. Portanto, eram tripulantes já angolanos. Mas agora, Edson, esta operação, sabemos que a Aerogália tinha muitos funcionários e também a outra empresa, a inovadora Trading,
Uhum. No todo, quantos funcionários tinhas e fora-se, não é? Portanto, já não tinhas liquidez para cobrir os salários deles. Tínhamos 83 funcionários. Tínhamos delegações no ZAJ, no Lucapa, no Dundo, no Lubango Uhum, e Luanda, que era a sede, né? Tínhamos uhum, delegações nesses pontos, que eram os principais pontos das nossas operações. E também voávamos esporadicamente, íamos até a Namíbia, o Vinduque, íamos a Joanesburgo, para Lancíria, portanto, uhum, buscar cargas, movimentávamos. A operação era uhum. basicamente, essencialmente carga. Carga. Mas agora, Porque isto é operações privadas, não é? Com privados comercial, nacionais, comercial, privado, comercial, comercial. comercial, Agora, privado, com o porque. Estado, Uhum. tem este dado quando conversamos, e gostaria que passasses isso também ao público. eh, Houve um período também que prestaste serviços logísticos na movimentação das tropas que deveriam ser acantonados. Isto estamos a falar de que período? Em 2002, depois dos acordos de paz, tanto Uhum. a Operação Congo, as duas, foram no período ano 97, ok? O- Ok. Que até o Kabila pai, quando fosse a Luanda, ia no meu avião. Quando fosse reunir com o Zé Eduardo, chegava a Luanda, ia ao Futungo, voltava e voltava no meu avião. Eh, Em 2002, depois dos acordos de paz, a Comissão Conjunta, eh, o adjunto, pronto, que comandava aí a maior parte das operações era o general Higino Carneiro. E fruto da relação que nós tínhamos, ele contactou-me para pedir suporte de avião para movimentar as tropas da UNITA Uhum, para os centros de acantonamento, não é? Porque depois dos uhum, acordos, esse processo tinha que se movimentar essas tropas para depois ou mandarem alguns para casa, outros iriam para as Forças Armadas. Portanto, então, haviam centros de acantonamento em determinados pontos no país. ok. Só que muitas zonas onde tinha que se ir buscar a tropa não tinha aeroportos, eram aeródromos, né? Aeródromos de pistas curtas e terra batida. Os aviões que eu tinha não dava muito jeito para dar esse suporte. Eu tinha ainda aí um Antonov 12, não dava. Então fui à África do Sul Uhum, negociar com uma empresa, com uma companhia aérea, Safer, e negociei um Hércules C-130. E foi, ok. levei uns pilotos que eram da antiga Tag Charter, levei esses pilotos e trouxemos o avião para Angola para fazer a operação. Portanto, essa operação foi toda feita por mim. E, E só estas que, operações, ao menos o Estado chegou de cobrir os custos? Pagou-te os préstimos? opa, ô Álvaro, por isso é que eu disse desde o início, eu acho que eu sou o angolano que mais prejudicado da Angola. Ok. É, é verdade. E tudo missões, de certa maneira, que ajudou o país a estar onde está hoje. Mas agora, hoje em dia, Edson, qual é a tua exigência? O que é que estás a pensar? Como é que podes desbloquear essa situação? O que é que o Estado deve fazer? São as pessoas ou neste momento é o Estado que deve assumir? Álvaro, eh, esta nossa conversa, esse nosso encontro aqui,
De alguma maneira, eu penso em servir também de apelo, está a ver? Uhum. Porque as pessoas que infelizmente são o, os que colaboram com o presidente não ajudam. E não vale mesmo nada. Eu até digo, não vale mesmo nada. Nada, é zero. O Nenhum presidente, deles. o cessante, teve esse problema no passado. Colaboradores, os colaboradores diretos. E o atual presidente tem o mesmo problema. Porque eu, particularmente, até tenho uma boa referência de uma ação dele para comigo. Tá vendo? Uhum. Eu Uhum. tenho uma boa referência. O fracasso, eventualmente, da sua gestão hoje, eu digo que é mais pelas escolhas dos seus colaboradores. Porque esses colaboradores, eu acho que eles fazem de propósito, boicotam o próprio desempenho do chefe máximo. Tá vendo? Isso é como Mas, uma equipa de futebol. Edson. Tá vendo uma equipa de futebol que tem treinador, Aham. não é? Se os Uhum. jogadores quiserem arrebentar com o treinador, é fácil. É só eles não se empenharem no jogo ou Edson, fazerem o Edson, quando tu contrário. fazes esta afirmação, quando tu fazes essa afirmação, não achas que a opinião pública diria: não, o Edson está a dizer isso, está a fazer bom mochima ao chefe, ou está a querer lavar, não é, a imagem do chefe. Portanto, Edson, assumes isso que estás a Não, olha, dizer? não é assim. Eu assumo aquilo que digo, Álvaro, porque eu acho que o fracasso de um treinador não é, não Uhum. é só por ele, é mais pela equipa que tem. E naturalmente que quem escolhe a equipa também é o treinador. Está a ver? Está a ver onde reside o maior problema? Está a ver? Porque Uhum. Uhum. você aposta na equipa que tem, mas essa equipa boicota o trabalho do chefe. E eu, pelo menos, falo da minha experiência, não é? Não falo da Ok. experiência de outros. A minha experiência, eu vejo que esses indivíduos que são os colaboradores principais do chefe são péssimos, são maus e colaboram de forma negativa. Eu tive. O anterior chefe dos serviços de inteligência externa disse na minha cara, disse, o Galhardo, disseram para não me meter nesse assunto aí, porque o chefe ele não gosta muito desses assuntos daqueles gajos que estavam aí. Aqueles gajos, quer dizer, é o General Dino, é o Copelipa, e não sei o que, como se eu tivesse feito um serviço para o General Copelipa e tudo mais, ou para a casa do General Dino. Eu não fiz para a casa deles, eu fiz para o país. Tá vendo? Então, como é que o chefe não gosta? Não, o chefe não gosta Uhum. como? Não é verdade. Então, o chefe só assume ativos, não assume passivos. Então, eu sou um passivo. Como é que o chefe não gosta? Não gosta como? Isso não é verdade. Eu, pessoalmente, só para tu teres uma noção, em 2019, eu fui procurar o presidente. Veio em consulta aqui nos Estados Unidos, em Orlando, e eu fui lá ter para falar com ele. Não tem Recebeu-te. qualquer, não tem qualquer problema. Fui lá para ir falar com os principais colaboradores. Disse, não pode ser assim e tal, porque o chefe até está no hospital, está a fazer os exames e vai dormir no hospital. Mas pronto, vamos organizar. Já queres uma audiência com o chefe? Quando é que chegas agora? Eu dentro de 2 semanas eu estou lá.
Ok. Então faz já um documento a pedir uma audiência com o chefe, com o presidente. Ok, fiz lá o documento quando cheguei e deram-me um documento lá de marcação da audiência com o presidente, gabinete do presidente, tá. Só que depois reparei que não tinha data da tal audiência. Não é? Achei já aquilo fake, né? Mas, opa, depois de um período, opa, reclamei, então, como é a audiência? Não, é assim, o meu objetivo não é ter audiência com o vosso chefe. Aqui a questão é muito simples. Eu só quero resolver o meu tema, o meu assunto. Se vocês querem guardar o chefe, e até porque eu só queria falar até com o chefe, com o vosso chefe, porque, para todos os efeitos, ele domina até esse dossiê, porque foi com ele que eu até resolvi parte do meu problema. Uhum. Foi com a ajuda dele. E ele até nem sabe. Tá vendo? Por acaso o senhor teve esse cuidado. Foi das poucas pessoas, por isso é que eu disse desde o início, Alva. Eu só conheço 3 pessoas em Angola que me mostraram seriedade. 3. Tá vendo? Edson, falaste só de um. Até agora nos falaste só de um, que é Posso te o dizer os presidente, o outros João dois. Lourenço. Os outros dois. Um deles Pois. chama-se Generoso de Almeida. Foi governador do Banco Nacional de Angola. Ok? Só é sério. Ok. Só que diz uma coisa, faz. Está a ver? Educada e respeitoso. E uma outra pessoa que chama-se José Leitão da Silva. Ok? Ok. Pronto. Essas pessoas educadas, tiveram está a ver? Pessoa que até você liga para ele não atendeu por alguma razão, te faz retorno e pede desculpa. Está a ver? Servidores públicos que têm esse cuidado. O próprio o presidente, o atual presidente, João Lourenço, teve esse cuidado. Ele não me pediu nada. Tratou do assunto, resolveu a parte dele. Foi a única pessoa em Angola que conseguiu enfrentar o general Copelipa, porque todo mundo fugia. Ok? Todo mundo fugia. É assunto com o general Copelipa. Está vendo? Uhum. Foi a única pessoa que teve essa atitude. Não me cobrou nada, não me fez. Eu já tive pessoas que me disseram: não, Galeano, esse assunto, em 2 dias a gente resolve isso. Mas desde que abdiques de 40%. Está bem? E eu simplesmente não, nem disse que sim, nem que não, porque achei aquilo absurdo. Está bem? Porque eu já vi pessoas a enriquecerem aí em Angola, com dívidas falsas, não sei o quê. Estão ricos com dívidas falsas, fizeram aí falcatruas, faturas, não sei o quê, e eles pagaram milhões. Dívidas falsas. É claro que esses aceitam dar 40%. Que você não fez nada, não trabalhou, não se esforçou em nada, não vai dar 40% por quê? Dá também o outro que também é um sanguessuga. Dá, normalmente. Está vendo? Então, por isso é que eu costumo dizer às pessoas: opa, se nas finanças ou não sei aonde te cobram 30%, 40% e você dá, é porque o teu assunto é assunto falso. Está vendo? Porque eu, para fazer uma fatura, para cobrar uma fatura real, não é? Eu, para abdicar de 40%, eu, no mínimo, eu tenho que inflacionar também a fatura. Está vendo? Para eu não ter prejuízos. Sim. Está vendo? Então, eu estava a dizer-te que eu fui a Orlando para ir procurar o presidente.
E pediram, não, deram-me o tal documento de marcação da audiência com o presidente. Opa, até hoje, nunca, a audiência nunca aconteceu e tem o documento aí da audiência. O presidente Zé Eduardo, antes de sair, em 2016, em dezembro, dia 26 de dezembro, tem um documento que o presidente fez, que eu, dentro das minhas influências, pronto, consegui encontrar uma pessoa que eu nem sabia que trabalhava no gabinete do presidente. E eu, opa, tenho um documento, assim, você afinal trabalha aí, alterei datas e tudo, mandei o documento. 2 dias depois, a pessoa ligou-me e disse, pá, o presidente despachou o assunto bem rápido, pá. Está aqui a tua cópia. Oh, então, vinha lá o documento a pedir ao general Copelipa para dar o devido tratamento ao assunto. Então, peguei o documento, fui procurar o general Dino. O general Dino, como é? Olha, tem aqui isso. Oh. Só o primeiro espanto dele foi, oh, como é que conseguiste? Opa. Eu, pronto, também apanhei aquele choque, opa, fiquei ali atrapalhado. Não, alguém, porque eles sabiam que eu, para fazer algum documento chegar à mão do presidente Zé Eduardo, tinha que passar por Tinha que eles. passar por eles. E não Uhum. passou por eles. Então eu só me disse, opa, já falaste com o general Copelipa? Eu disse, não. Pronto, então fica calmo, o general Copelipa está a acompanhar o candidato, que na altura já era o João Lourenço, o presidente João Lourenço, mas ele foi à cabinda, vai chegar, e depois vamos marcar um encontro os três para resolvermos isso. Olha, liguei-lhe, já não me atendeu no dia seguinte. Uma semana depois, o ano acabou, entrou 2017. Eu também não posso ficar parado, naturalmente. Continuei a marchar, a fazer as minhas coisas. Outras coisas, né? Tive de me reinventar. Uhum. Até que eu depois falei com o anterior diretor do gabinete do general Copelipa, mandei-lhe o documento pelo e-mail. Se não, eu vou reunir com o general, vamos já ver isso. Até que eles saíram e o assunto ficou. Em 2017, acho que saíram-se tanto aí em agosto, ou setembro, ou sei lá o que, outubro de 2017, saíram e o assunto ficou. Até hoje. Até hoje. Não é? Agora, Então, já nesse período do presidente João Lourenço, não é? Eu também não parei de me movimentar, de abordar, para ver que a última carta que eu fiz foi agora em agosto. Fiz um documento mesmo dirigido lá, mas eu sei que não chega ao presidente, porque eles bloqueiam e também já me disseram que isso é problema daqueles e aqueles deixaram como se eu fizesse um negócio para a família daqueles e que isso não tem nada a ver com o Estado ou com o governo, é daqueles, aqueles é que têm que pagar. Então, quer dizer, fica-se assim neste baile e neste tipo de brincadeiras, porque no final das contas, quer dizer, o maior prejuízo sou eu, é a minha família, a minha estrutura. Galiano, Edson, neste caso, tu dizes que são 3 pessoas que conheceste em Angola que eram sérias. Em termos de instituições, será que este teu assunto achas que se ires por via legal, por via dos tribunais, consegues desbloquear essa situação? Ou terás que fazer outro tipo de recursos? Como é que estás a pensar desbloquear este caso? Bom, é assim, eu de certa maneira até aproveito nessa nossa abordagem para apelar o próprio chefe do governo, né? O próprio presidente, porque para todos os efeitos esses colaboradores dele, que eu não confio neles por nada desse mundo,
não sai nada. Porque não é questão de falta de fundos para esse efeito. Tanto é que até houve uma das pessoas lá, isso até é pouco dinheiro, pá, isso até paga-se isso. E eu próprio percebi que não é a questão do valor em si, porque é mesmo só de que, como os fundos foram disponibilizados e foi comido, então ninguém quer Uhum. assumir mais nada. Tá vendo? Epá, isto é complicado. Sim, 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 sim. E então, olha, eu vou só lhe dar dois. Recentemente, há um ano atrás, mais ou menos, alguém próximo pôs-me em contato com o irmão do atual presidente, o Sequeira João Lourenço, que é vice da Casa Militar. E então mostraram-lhe o processo e tal, e ele ficou, opa. E eu disse não, que eu gostaria de tratar com ele pessoalmente do assunto. Liguei-lhe, o senhor atendeu-me perfeitamente. Aliás, ele quando recebeu o documento, estava no hoje, amanhã, para darem resposta. É que nem respondem, está a ver? O problema mais grave é que não respondem do género, epá, nós não queremos esse assunto para nada, isso não tem nada a ver conosco, vai lá, põe no tribunal os que estavam, epá, até mesmo o próprio presidente Zé Eduardo, que já morreu, você põe lá esse no tribunal, resolve com ele. É que nem te respondem. Bom, e então abordei, liguei para essa senhora, não conheço, não tenho relação, e ele próprio, pronto, foi até bem educado, disse, não, Sr. Galhardo, vamos marcar, então, para tratarmos desse assunto amanhã, às X horas, pá, liga-me. Eu liguei, não me atendeu, mandei mensagem, não atendeu. No dia seguinte voltei a ligar, não atendeu, mandei mensagem, não atendeu. Portanto, já há mais de 7 meses que o senhor já não me atende. Então, isso para dizer o quê? Que as pessoas estão nessas funções, não estão para resolver problemas ou questões ligadas à sociedade. Eles estão só para resolver assuntos deles e acabou. Sei lá, se você morre aí, se a tua empresa foi prejudicada, eles não querem nem saber. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Alvo. Uhum. Eu, para mim, não é tão grave assim essa dívida. Não é, para mim, tão grave, tanto é que não é, que desde esta altura até agora eu não parei. Eu me Ok. reinventei, fui fazendo outras coisas, continuei a fazer coisas novas, mas o meu maior problema, e eu tenho isso já como uma frustração, são essas pessoas que estão nesses cargos públicos, opa, que infelizmente o parceiro principal somos nós, somos os empresários é que são os parceiros principais do Estado. Mas como esses indivíduos, eles no cargo deles até ganham muito mais dinheiro que nós todos os empresários juntos, então eles Uhum. abandalham, desrespeitam, não te dão cavaco. Quer dizer, você precisa de tratar certas coisas que dependem das instituições. Porque quem dá emprego sou eu, não são eles. Tá vendo? Mas, Edson, e até já estava a querer entrar no cota, porque é mesmo meu cota. Sim. Yeah. Tem idade mesmo, praticamente do meu irmão mais velho. Sim, É assim, daqui a pouco já estamos nos 60, tá vendo? nos E então, 60, após, com epá. 25 anos atrás, eu ainda admitia algumas coisas.
Hoje Ok. eu já não admito muitas coisas, tanto é que houve até uma pessoa, algumas pessoas próximas, que dizem, pá, mas o Uhum. Edson, como ele até é uma pessoa muito discreta e tal, como é, vai falar. Não, eu continuo discreto, tanto é que sou discreto, que para tu teres uma noção, a minha filha mais velha, que vai fazer 30 anos, nunca ouviu falar desse assunto. Está a ouvir agora. Não, mesmo nota-se que nesta conversa existem Está a ouvir. situações que estás ali a proteger e tal, Sim, sim, estás a sim, fazer sim. jogo de Sim, cintura. sim. Agora, uma coisa disseste aqui, Cota Edson, se me permitires, não é? Vamos Uhum, entrar no ambiente angolano. uhum, Eh, Cota Edson, disseste aqui que estas pessoas, uma delas ganha dinheiro que, juntando todos nós empresários, ele ganha mais do que nós. Mas como é que eles muito. ganham mais do que vocês? Eles são tão endinheirados assim, como é que eles fazem esse dinheiro? Não, porque assim, você eh, está num gabinete que. Portanto, caros amigos que estão aí em casa, toda vez que eu faço uma pergunta Yeah. importante, a imagem do Edson desaparece. Mas pronto, ele vai já voltar. Já consumimos um bom bocado do que ele falou e ficaram aqui os registros. E, e vejo no chat, existe aí uma discussão sobre leasing, não leasing, o valor do avião ou não. Mas pronto, vamos deixar primeiro o Edson responder. Edson, consegues me ouvir? Perfeitamente, perfeitamente, Álvaro. Ok. Edson, eu lhe perguntei como é que essas pessoas são tão endinheiradas assim, e depois tem aqui uma discussão muito quente no chat sobre o leasing dos aviões e a aquisição do avião. Há quem diz, não, mas um Boeing 727 custa por volta de 20 e tal, 24 milhões de dólares, como é possível, pagando 120 mil dólares, iria ter um avião? Depois podes tentar nos esclarecer essa coisa, mas primeiro, os endinheirados de Angola. Muito obrigado por estares conectado aqui no Bem Haja, e se não estás inscrito, inscreva-te já no nosso canal. Coloca também o teu like e partilha este vídeo para que muitos possam ter acesso aos conteúdos que nós publicamos. Olha, aciona aí o sino das notificações para que toda vez que publicarmos sejas sempre atualizado. Todas as notícias, todos os conteúdos, todas as dicas que nós publicamos estejas na página do dia. Somos uma família. Aqui falamos dos assuntos nossos. Bem-haja um Chico Coração. Edson, toda vez que estás a tentar falar, cai. Opa. É, É, o tema é perigoso. olha, já está caído. Prontos, vamos organizar de forma diferente. Vamos tentar organizar uma segunda transmissão. Vamos Uhum, pedir ao Edson, se nos está a ouvir, perfeito. para, por hoje, se podemos concluir aqui e nos Uhum. organizarmos melhor para que a segunda parte não possamos sofrer estas interferências. Edson, não sei se me está a ouvir. Estou a ouvir perfeitamente. Eh, ok, Edson, não sei, o que é que achas desta minha proposta? Podemos organizar uma segunda transmissão e Sim, sim, para nos sim, organizarmos perfeitamente. melhor? Ok, Perfeitamente. O tema ok. não fechou por aqui, então podemos abordar. Podemos abordar. Ok, está bem. Então, Perfeitamente. vamos marcar para a próxima semana. Depois Uhum. vamos comunicar a todos quando o Edson vai voltar a estar em direto aqui conosco para concluirmos então esta abordagem de hoje. Edson, eu quero te agradecer imenso por hoje, embora que não te estamos a ver, mas
Sei que do outro lado consegues me ver e me ouvir. Sim, sim, sim. E, caros amigos aqui no chat, também quero agradecer imensamente. Edson, o público te está a ouvir e não sei se Uhum. querias saudar, ao menos para hoje. Sim, perfeitamente. É só dar mesmo aí a saudação aos teus ouvintes e seguidores. Eh, Tanto esta abordagem que tivemos a fazer parte, né, desta abordagem é basicamente factos, tratar de algumas questões que são factos sobretudo, eh, a questão principal que é que nós, infelizmente, temos pessoas erradas nas funções governativas, porque essas pessoas não ajudam, não colaboram, não dão suporte, e isso fica muito difícil no país ter sucesso com, com este tipo de pessoas. Opa, infelizmente, não é possível porque essas pessoas prejudicam mesmo de forma intencional, a ver, não fazem o seu trabalho como deveriam, não colaboram como deveriam, a ver, e não estão aí para servir, que é acima de tudo a função de quem deve estar em cargos de governação, a ver? Portanto, Uhum, isso é muito mau. Opa, eu, pelo menos, sinto-me afetado por isso, porque a minha vida toda sempre foi empresarial, dar emprego, dar o meu contributo, mas nós não vivemos na selva, né? Então temos que ter uhum, conexões e ligação com as instituições, mas deparamos-nos com indivíduos que estão à frente das instituições que criam obstáculos, que criam problemas, uma série de dificuldades, e tudo de forma propositada, tá vendo? Depois, e às vezes uhum, até situações que é em benefício de uma nação. Tá vendo? Então, eu até pego muito no que aprendi aqui com os meus filhos mais novos, que é algo que aqui na América eles chamam como o Pledge of Allegiance. Isso, em termos em português, mais ou menos é como, 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 como lealdade para com promessa de lealdade, tá vendo? Que uhum, aprende-se uhum, já desde a tenra idade. E você, quando aprende isso, já desde a tenra idade, não é? Em idade adulta, você tem outra forma de estar para lidar com um todo. Tá vendo? Mas, uhum. infelizmente, nós não temos as pessoas que têm compromisso para com a nação. Tá vendo? E então prejudicam. Essas pessoas prejudicam mesmo, criam problemas e são nefastas à sociedade. Tá vendo? Ok. Uhum, uhum. Ok. Edson, muito obrigado mais uma vez. E notamos sim que existe um problema de patriotismo. Há pessoas que estão em funções chaves, mas não têm o senso de patriotismo, o senso de responsabilidade, a accountability, não é? A transparência, Uhum. a seriedade, a lealdade, como bem dizes, esta cultura de ética e E Álvaro, moral Álvaro, falta desculpa, bastante. desculpa só que eu te vou dizer. Eu, eh, neste momento, até que te falo, tenho vários exemplos e posso enumerá-los. São muitos, porque eu lido no dia a dia, tá vendo? Com o nosso mercado. Eu lido no dia a dia com esses nossos camaradas. Eu próprio que te falo aqui, eu já dei mais ajuda ao MPLA do que a maior parte das pessoas que estão lá no MPLA. Só para teres uma noção. Uhum, Eu já fiz uhum, mais do que a maior parte das pessoas que estão lá no MPLA. Eu já fiz mais do que a maior parte deles. uhum, Só para teres uma noção. Isso significa dizer porque, é assim, eu não me identifico. eh,
com outros que não seja, porque eu nasci, cresci no seio do MPLA, eu fui pioneiro e tudo. Está a ver esse César Damabó, que hoje as pessoas conhecem. César Damabó que Uhum. cozinhava lá no nosso centro dos pioneiros, no bairro Popular. Eu sou natural do bairro Popular, nasci e cresci no bairro Popular, que é hoje Neves Bendia. Vamos deixar para a segunda transmissão estes pormenores que também são Uhum, interessantes, porque eu gostaria de lhe perguntar, por exemplo, sobre o Melo Xavier, o Alpega, o Mosquito e tantos outros nomes, porque também estão estavam, muitos deles estavam, ainda estão na praça, não é? Do comercial em Angola e são empresarial. portanto, empresários, não é? Uhum, Importantes uhum. da nossa praça econômica. Então, vamos deixar para a próxima e vamos Sim, depois senhor. concordar em off a data e o horário. Certo. Cota Galeano, muito obrigado por hoje e te encorajo e transmitiste para nós também. Aprendemos contigo a resiliência porque não desististe, embora destas baçulas que eles andaram a dar e continuaste Uhum, em pé e te reinventaste em vários momentos e estás de uhum. pé. Então, isto é uma lição que fica aqui hoje para Eu todos não vou nós. desistir, eu não vou desistir, eu não vou Ok, desistir. Não, não, ok, não, não. Não, ok. eles não vão aguentar me fazer desistir. Não vão, não, 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 de jeito nenhum. Um gigante guerreiro nunca deve Não, desistir. não, 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 não. Não, já temos os próximos Ok, passos preparados e tudo para. Não, não vamos desistir. Do país nós não vamos ok, desistir. Eu tenho parte da minha vida hoje nos Estados Unidos também, tenho parte e o grosso da minha vida está em Angola, não é? em Tanto Angola. temos lá empregados, temos lá funcionários, temos a nossa estrutura, temos vários projetos em marcha, temos várias coisas em andamento, não, as coisas não param, não param. Ok, ok. Muito obrigado, Cota. Muito obrigado. Estamos juntos. E, caros amigos, então, vamos voltar a nos ver para esta conversa na próxima semana.